Meu nome é Mariana Reis, tenho 32 anos. E até 3 dias atrás, eu achava que sabia o que era traição. Isso foi antes de eu abrir a porta da minha própria casa depois de encurtar minha viagem de negócios, apenas para encontrar meu chão coberto de plástico, paredes semi-demolidas e minha irmã Amanda no meio da minha cozinha com uma marreta e um sorriso. Estamos reformando antes de nos mudarmos, ela disse, enquanto seu marido e sogros riam atrás dela. Se você está assistindo a isso, deixe um comentário dizendo de onde você é e inscreva-se para acompanhar como eu recuperei o que era meu. Preciso voltar um pouco no tempo para que você entenda por que encontrar minha irmã demolindo minha casa me atingiu tão duramente. Sou executiva de marketing em uma agência digital em São Paulo. Esta casa, minha linda casa de 3 quartos no Morumbi, não me foi dada de mão beijada. Eu economizei por 10 anos, morei em uma kitnet minúscula, fiz trabalhos extras e finalmente a comprei há 2 anos. Cada prestação do financiamento, cada conta de IPTU, tudo vem do meu próprio trabalho duro. Amanda é 5 anos mais nova que eu. Desde o dia em que nasceu, foi a princesa da nossa família. Nossos pais a adoravam, davam tudo o que ela queria e raramente a disciplinavam. Ainda me lembro de quando eu tinha 12 anos e Amanda tinha 7. Ela pegou meu suéter favorito sem pedir e derramou suco nele todo. Quando reclamei com nossos pais, eles disseram: Mariana, você é a irmã mais velha. Você precisa dividir com sua irmãzinha. Esse se tornou o padrão do nosso relacionamento. Meus brinquedos se tornaram os brinquedos dela. Minhas roupas se tornaram as roupas dela. Minhas conquistas eram celebradas brevemente antes que os holofotes voltassem para o que quer que Amanda estivesse fazendo. Aprendi a aceitar essa dinâmica porque amava minha irmã e, honestamente, queria agradar meus pais. À medida que crescemos, o padrão continuou. No ensino médio, ela pegou meu carro sem permissão e amassou a porta do passageiro. Na faculdade, ela pegou dinheiro da minha carteira sem pedir. Depois da formatura, quando consegui meu primeiro apartamento, ela apareceu com uma mala, depois de brigar com nossos pais, ficando por 3 meses em vez do fim de semana combinado. Apesar de tudo isso, mantive um relacionamento com Amanda. Dizia a mim mesma que ela era da família, e a família permanece unida. Nossos pais reforçavam essa mensagem constantemente. Mariana, a Amanda se espelha em você. Você precisa ser a responsável. 2 meses atrás, Amanda me ligou chorando. Ela e seu marido, Tiago, haviam sido despejados do apartamento. Aparentemente, eles atrasaram 3 meses de aluguel. Tiago havia perdido o emprego na oficina mecânica e o trabalho de meio período de Amanda em uma loja de roupas não era suficiente para cobrir as despesas. Eles precisavam de um lugar para ficar apenas por algumas semanas, até se reerguerem. Eu hesitei. Tiago e eu nunca nos demos bem. Ele parecia ter ressentimento de mim, talvez porque eu tinha o que Amanda queria: estabilidade financeira e minha própria casa. Ele fazia comentários sarcásticos sobre meu emprego chique de marketing e como pessoas como eu não entendem o que é trabalho de verdade. Ainda assim, eu não podia deixar minha irmã ficar na rua. Vocês podem ficar no sofá-cama da sala, eu disse a ela, apenas por algumas semanas enquanto procuram um novo lugar. Amanda foi efusiva em sua gratidão. Você é a melhor irmã do mundo. Seremos tão quietos que você nem vai saber que estamos aqui. E vamos ajudar com as coisas de casa também. Uma semana depois que eles se mudaram, Amanda mencionou casualmente que seus sogros, os Ferreira, também estavam com problemas de moradia. O proprietário estava vendendo o prédio e eles precisavam de um lugar para ficar temporariamente. Antes que eu pudesse responder, ela acrescentou: Eu disse a eles que poderiam nos visitar aqui às vezes. Tudo bem, né? Eles são praticamente da família. Eu queria dizer não. Minha casa não é grande o suficiente para 5 adultos. Mas Amanda me olhou com aqueles olhos suplicantes, os mesmos que ela usava com nossos pais quando queria o último biscoito ou um brinquedo novo. Tudo bem, eu disse, mas apenas para visitas curtas. Então, recebi a ligação da minha chefe, Lúcia. Nossa empresa estava lançando uma grande campanha no Rio de Janeiro, e ela queria que eu liderasse a apresentação. Era uma viagem de negócios de 2 semanas e uma oportunidade enorme. O sucesso poderia significar uma promoção para a diretora sênior de marketing. Na noite antes de eu partir, sentei com Amanda e Tiago para repassar as regras da casa.
Por favor, mantenham o lugar limpo, não deem festas. Me liguem se houver algum problema com a casa. E, por favor, lembrem-se, este é um arranjo temporário. Amanda assentiu com entusiasmo. Claro, vamos cuidar de tudo. Foque no seu trabalho e não se preocupe conosco. Enquanto eu arrumava minha mala, não tinha ideia de que minha irmã já estava planejando fazer da minha casa sua residência permanente, quer eu concordasse ou não. O Rio de Janeiro estava lindo na primavera. Meu hotel tinha vista para o mar e, em outras circunstâncias, eu poderia ter aproveitado. Mas desde o primeiro dia da minha viagem de negócios, algo parecia errado. Os primeiros dias correram bem com a preparação da minha apresentação. Nossos clientes ficaram impressionados com a estratégia de campanha que desenvolvi. E Lúcia já estava insinuando aquela promoção. Continue assim, Mariana, e estaremos falando sobre uma sala de diretoria quando voltarmos para São Paulo, ela me disse depois de uma reunião particularmente bem-sucedida. Mas minhas mensagens para Amanda ficavam em grande parte sem resposta. Quando ela respondia, as respostas eram breves e vagas. Está tudo bem. Ou, a casa está ótima. Quando tentei fazer uma chamada de vídeo para ver como estavam, ela sempre tinha uma desculpa. Estou de saída, ou o sinal está péssimo aqui em casa agora. 5 dias depois do início da minha viagem, meu telefone tocou. Era a dona Sônia, minha vizinha idosa, que morava ao lado há 20 anos. Não éramos particularmente próximas, mas ela regava minhas plantas quando eu viajava, e eu a ajudava a carregar as compras quando sua artrite atacava. Mariana, querida, queria saber se está tudo bem na sua casa, ela disse, com a voz preocupada. Até onde eu sei, sim. Por que a pergunta? Bem, tem havido muito barulho nos últimos dias, marteladas, furadeiras, o que parece ser paredes sendo derrubadas, e há vários carros estacionados na frente todos os dias. Vi homens carregando o que pareciam ser louças de banheiro e armários de cozinha. Meu estômago se contraiu. Você falou com minha irmã? Tentei, querida. Ela disse que você estava fazendo umas reformas enquanto estava fora. É isso mesmo. Forcei-me a manter a calma. Sim, é isso mesmo. Obrigada por verificar, dona Sônia. Assim que desligamos, liguei para Amanda. Ela não atendeu nas 3 primeiras vezes. Na 4ª tentativa, ela atendeu, parecendo irritada. O que foi, Mariana? Estou meio ocupada. O que está acontecendo na casa? Dona Sônia disse que tem uma obra acontecendo. Houve uma pausa e pude ouvir vozes abafadas ao fundo. Ah, estamos apenas fazendo uma limpeza pesada, respondeu Amanda com a voz artificialmente animada. Os pais do Tiago estão ajudando. Queríamos fazer uma surpresa com a casa super limpa quando você voltasse. Limpeza pesada não envolve marteladas e furadeiras. Eu disse. O Tiago estava apenas pendurando uns quadros e consertando aquela prateleira bamba na cozinha. Nada demais. Algo em seu tom não me pareceu certo. Amanda, por favor, não faça nenhuma mudança na minha casa sem falar comigo primeiro. Claro que não. Estamos apenas limpando, eu prometo. Olha, preciso ir. A gente se fala mais tarde, tá bom? Ela desligou antes que eu pudesse responder. Naquela noite não consegui dormir. Continuei pensando nos barulhos que Dona Sônia descreveu. A evasão na voz de Amanda, os carros estacionados na frente da minha casa todos os dias. Minha irmã tinha problemas de limites. Sim, mas ela realmente reformaria minha casa sem permissão? Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de Amanda. Só deixando sua casa linda. Você vai amar quando vir. Anexada estava uma foto que fez meu sangue gelar. Mostrava um canto do que eu reconheci como minha cozinha, mas os armários haviam sido removidos e as paredes estavam parcialmente demolidas. Ao fundo, pude ver lonas cobrindo meus móveis. Imediatamente liguei para Lúcia e expliquei a situação. Sinto muito, mas há uma emergência em casa. Minha irmã está fazendo reformas não autorizadas na minha casa. Preciso voltar o mais rápido possível. Lúcia foi compreensiva. Já fizemos a parte difícil da apresentação. A equipe pode cuidar das reuniões de acompanhamento. Emergências familiares vêm em primeiro lugar. Mantenha-me informada. Reservei o próximo voo para São Paulo, 3 dias antes do planejado. Não disse a Amanda que estava voltando para casa. Parte de mim esperava que Dona Sônia tivesse exagerado, que a foto mostrasse um pequeno reparo em vez de uma reforma completa. Mas, enquanto o avião decolava, recebi outra mensagem de Amanda. Espero que não se importe, mas estamos repintando seu quarto.
O Tiago acha a cor atual muito escura. Durante o voo, não consegui me concentrar em nada. Minha mente corria com perguntas e medos. O que exatamente estava acontecendo com minha casa? Por que Amanda faria isso? Qual era a extensão do dano? O voo de 1 hora pareceu uma eternidade. Quando pousei, aluguei um carro em vez de pegar meu transporte habitual por aplicativo. Precisava da liberdade para reagir ao que quer que eu encontrasse. O trajeto do aeroporto de Guarulhos até meu bairro normalmente levava 40 minutos. Hoje, com as mãos apertando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos, pareceu segundos. Ao virar na minha rua, meu coração afundou. Havia 4 veículos estacionados em frente à minha casa. O velho Honda de Amanda, uma caminhonete que reconheci como sendo do Tiago, uma van grande com Ferreira Construções na lateral e uma picape carregada com materiais de construção. Isso não era um pequeno projeto de reparo. Era uma reforma em grande escala, e eu não havia autorizado nada disso. Sentei no carro por vários minutos, tentando acalmar meu coração acelerado. Parte de mim queria ir embora, fingir que isso não estava acontecendo, talvez ligar para a polícia naquele exato momento. Mas eu precisava ver exatamente o que estava acontecendo para confrontar essa situação de frente. Com as mãos trêmulas, peguei a chave da minha casa da bolsa e me aproximei da porta da frente. Notei que a campainha havia sido removida, deixando fios expostos em seu lugar. Respirando fundo, destranquei a porta e entrei. O cheiro me atingiu primeiro, poeira, vapores de tinta e algo ácido que ardia em minhas narinas. Depois veio o choque visual. Minha entrada, antes linda, estava irreconhecível. O piso de madeira que eu havia restaurado com tanto carinho estava coberto com lonas de plástico e respingado de tinta. As paredes estavam semi-despidas de sua elegante tinta cinza, com manchas de um amarelo berrante em seu lugar. Avancei pela casa, cada passo revelando mais devastação. Os móveis da sala de estar haviam sido empurrados para um lado e cobertos com lençóis. Amostras de tinta cobriam uma parede inteira em cores que eu nunca escolheria. Laranja vivo, verde neon e um roxo tão escuro que era quase preto, mas foi o banheiro que realmente me horrorizou. A porta já havia sido removida das dobradiças e lá dentro, a destruição completa me aguardava. Minha elegante banheira vitoriana, que eu comprei com orgulho como presente de boas-vindas para mim mesma, tinha sumido. O vaso sanitário havia sido desconectado e estava no corredor. A pia de mármore que eu instalei há apenas 6 meses havia sido quebrada em pedaços, seus restos empilhados em um canto. Com um pavor crescente, fui para a cozinha, meu cômodo favorito da casa. O espaço onde eu havia organizado jantares, aperfeiçoado a receita de lasanha da minha avó e passado manhãs de domingo tranquilas com café e palavras cruzadas, estava completamente transformado. As bancadas de quartzo haviam sido arrancadas. Meus armários planejados tinham sumido. Até o piso de madeira havia sido parcialmente arrancado, expondo o contrapiso. Os eletrodomésticos, de aço, inoxidável, para os quais eu havia economizado, estavam desconectados e empurrados para o centro da sala. No meio dessa zona de desastre estava minha irmã Amanda, vestindo um macacão respingado de tinta e segurando o que pareciam ser plantas de design. Ao seu lado, seu marido, Tiago, sorria de canto de boca, encostado no que restava da minha ilha de cozinha. Atrás deles, os pais de Tiago, os Ferreira, estavam orientando 2 trabalhadores que mediam o espaço onde minha geladeira costumava ficar. Por um momento, ninguém me notou. Fiquei paralisada de choque, incapaz de compreender a completa violação da minha casa. Então, Amanda olhou para cima e me viu. Em vez de culpa ou constrangimento, seu rosto se iluminou de excitação. "Mariana, você voltou mais cedo!" Ela exclamou, como se eu tivesse acabado de interromper uma festa de aniversário surpresa, e não a demolição não autorizada da minha casa. Queríamos ter feito mais coisas antes de você voltar. "O quê? O que vocês fizeram com a minha casa?" Consegui sussurrar, minha voz embargada pela emoção. Amanda abriu os braços, gesticulando para a destruição ao nosso redor. "Estamos reformando antes de nos mudarmos. Não é emocionante? Os pais do Tiago são empreiteiros, então eles estão nos dando um preço incrível." "Se mudando?" repeti, certa de que tinha ouvido errado.
Tiago se adiantou, colocando o braço em volta de Amanda. Pensamos que, como você está tão ocupada com seu emprego chique e viaja tanto, não se importaria se fizéssemos deste lugar nosso lar permanente. A Amanda sempre amou este bairro. A senhora Ferreira, uma mulher de aparência severa com cabelos artificialmente loiros, assentiu com aprovação. A planta da casa era toda errada para uma família, de qualquer maneira. Muitos cômodos pequenos. Estamos abrindo tudo, tornando mais moderno. O senhor Ferreira acrescentou. Aquele banheiro estava terrivelmente ultrapassado. E quem precisa de uma banheira hoje em dia? Estamos colocando um box muito mais prático. Todos eles me olharam com expectativa, como se esperassem minha gratidão. Quando não respondi imediatamente, eles trocaram olhares e então caíram na gargalhada, como se meu choque fosse a coisa mais divertida que tinham visto o dia todo. Sua cara, Tiago gargalhou. Você parece que viu um fantasma. Amanda enxugou as lágrimas de riso. Não se preocupe, mana. Sabemos o que estamos fazendo. Este lugar vai ficar incrível quando terminarmos. Eu não conseguia processar o que estava acontecendo. Essas pessoas invadiram minha casa, destruíram minha propriedade e agora riam do meu sofrimento. 1000 respostas passaram pela minha mente, desde gritar até chamar a polícia imediatamente. Em vez disso, disse a única palavra que consegui articular. Ok. Então, virei e caminhei para o meu quarto, precisando de um momento sozinha para pensar. Mas até este santuário havia sido violado. Minha cama fora empurrada para o centro do quarto e coberta com uma lona de plástico. As gavetas da minha cômoda estavam abertas, com roupas transbordando. As paredes haviam sido preparadas para a pintura, com meu verde sálvia, cuidadosamente escolhido, coberto por primer. Abri meu armário para encontrar meus pertences pessoais jogados de qualquer maneira lá dentro. Álbuns de fotos, livros e lembranças de viagens ao exterior estavam empilhados em montes desorganizados. Procurei freneticamente pela caixa de madeira que continha minhas posses mais preciosas, o anel da minha avó, cartas do meu falecido pai e fotografias especiais demais para serem digitalizadas. Após 10 minutos de busca desesperada, encontrei-a debaixo de uma pilha de suéteres de inverno. A fechadura havia sido arrombada e lá dentro vários itens estavam faltando, incluindo o medalhão de ouro da minha avó. Com as mãos trêmulas, sentei na beirada da minha cama coberta e tentei organizar meus pensamentos. Isso não era apenas uma reforma. Era uma tomada hostil. Houve uma batida na porta do quarto e Amanda entrou sem esperar por uma resposta. Então, o que você acha? Ela perguntou, gesticulando para o caos do meu quarto. Estamos pensando em azul claro para as paredes e vamos nos livrar daquela escrivaninha velha. O Tiago precisa de espaço para o setup de videogame dele. Amanda, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Quem te deu permissão para reformar minha casa? Ela riu como se eu tivesse contado uma piada. Qual é, Mariana? A gente conversou sobre isso. Você disse que poderíamos ficar aqui. Eu disse que vocês poderiam ficar temporariamente no sofá-cama. Eu nunca disse que poderiam se mudar permanentemente. E eu definitivamente nunca disse que poderiam demolir minha casa. O sorriso de Amanda vacilou um pouco. Mas você nunca está aqui, de qualquer maneira. Você está sempre trabalhando ou viajando. Não faz sentido você ter esta casa grande toda para você quando nós precisamos do espaço. Esta é a minha casa, eu disse com firmeza. Eu paguei por ela. Meu nome está no financiamento e na escritura. Não seja tão egoísta, respondeu Amanda, sua voz assumindo o tom choroso que ela usava com nossos pais. Nós somos família. O que é seu é meu, certo? Foi o que mamãe e papai sempre disseram. Respirei fundo, tentando manter a calma. Preciso que você pare com as reformas imediatamente. Esta não é a sua casa para mudar. A expressão de Amanda endureceu. Bem, é tarde demais para isso. O banheiro já está destruído e já demos o sinal para os empreiteiros. Além disso, os pais do Tiago estão investindo muito dinheiro nessas melhorias. Melhorias que eu não pedi nem quis, apontei. Ela deu de ombros. Você vai nos agradecer quando estiver pronto. A casa vai valer mais. E quem vai morar nesta casa mais valiosa? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Todos nós, claro. Uma grande família feliz. Ela não me olhou nos olhos. Enfim, temos que voltar ao trabalho. O pessoal do piso vem amanhã para falar sobre a madeira.
Quando ela se virou para sair, perguntei: Onde eu devo dormir esta noite? Minha cama está coberta de plástico e o banheiro está inutilizável. Amanda olhou para trás com indiferença. Ah, montamos uma cama de armar no porão, só temporariamente enquanto a obra está acontecendo. Ou você poderia pegar um hotel. Acho que você pode pagar, com seu salário alto. Com isso, ela saiu, fechando a porta atrás de si. Sentei em silêncio atordoado, tentando processar não apenas a destruição da minha casa, mas o completo desrespeito pelos meus sentimentos, minha propriedade e meus direitos. Algo que Amanda havia dito me pareceu estranho. A gente conversou sobre isso, ela afirmou, mas nunca tínhamos conversado. Nenhuma vez ela mencionou reformas ou se mudar permanentemente. Ela estava me manipulando, ou ela genuinamente acreditava que tínhamos tido essa conversa? De qualquer forma, eu precisava entender exatamente o que estava acontecendo e por quê. E eu precisava de provas antes de decidir o que fazer a seguir. Depois de me recompor, decidi reunir mais informações antes de confrontar Amanda e sua família novamente. Fingi aceitar a situação, dizendo a eles que precisava resolver algumas coisas depois do voo. Na realidade, sentei no meu carro no final da rua, fazendo ligações para o meu banco e minha seguradora para verificar se havia alguma atividade em comum. O que descobri me alarmou ainda mais. Alguém tentou acessar minha conta poupança 3 vezes na última semana, embora, felizmente, minha senha complexa os tenha impedido de conseguir. Minha seguradora me informou que alguém, alegando ser eu, ligou para adicionar mais pessoas à minha apólice de seguro residencial. Mas não conseguiu fornecer as respostas de segurança. Por volta das 6 daquela noite, vi os pais de Tiago saírem em sua van. 1 hora depois, os empreiteiros partiram. Esperei mais 30 minutos antes de voltar silenciosamente para a casa, usando minha chave para entrar pela porta dos fundos, que dava diretamente para a cozinha. Pude ouvir vozes vindas da sala de estar. Amanda, Tiago e o que parecia ser o pai de Tiago, que devia ter voltado. Aproximei-me furtivamente, ficando fora de vista, e comecei a gravar com meu celular. A demolição do banheiro correu muito bem hoje, dizia Tiago. Amanhã vamos atacar o quarto principal. Estou pensando em torná-lo nosso quarto, e podemos usar o segundo quarto para a mamãe e o papai. E a Mariana? Perguntou Amanda, embora seu tom sugerisse que essa era uma preocupação menor. Tiago bufou. O que tem ela? Ela nunca está aqui, de qualquer maneira. Ela pode ficar com um quartinho perto da lavanderia, se é que vai aparecer por aqui. Ela parecia bem chateada mais cedo, disse Amanda com uma pitada de preocupação na voz. Quem se importa? Respondeu o pai de Tiago bruscamente. Depois que colocarmos dinheiro suficiente nas reformas, ela não pode simplesmente nos expulsar. Teremos participação no imóvel. Meu amigo no escritório de advocacia diz que se chama usucapião ou algo assim. Tiago acrescentou. Se melhorarmos a propriedade e morarmos aqui por tempo suficiente, podemos reivindicar direitos sobre ela. Senti-me enjoada. Eles não estavam apenas reformando sem permissão, eles estavam ativamente tentando tomar minha casa de mim. Eu encontrei alguns documentos financeiros dela no escritório, disse Amanda casualmente. As prestações do financiamento dela são menores do que o aluguel que pagávamos naquele apartamento horrível. Vamos economizar muito dinheiro morando aqui. Você encontrou a escritura como eu pedi? Perguntou o Sr. Ferreira. Ainda não, mas eu tenho a certidão de nascimento e o CPF dela. Encontrei naquela caixa de madeira no armário dela, junto com algumas joias antigas. Pensei que poderíamos vender para ajudar a pagar os novos eletrodomésticos da cozinha. Meu sangue gelou. Eles haviam roubado meus documentos de identidade e as joias da minha avó. Isso não era mais apenas uma violação de limites. Era crime. E se a Mariana não concordar com isso? Perguntou Amanda, expressando o que parecia ser sua primeira preocupação real. Tiago riu. Ela sempre te dá o que você quer no final. Seus pais garantiram isso, não é? Pobre Mariana, sempre tendo que dividir com a irmãzinha. Além disso, o Sr. Ferreira acrescentou. Quem vai querer morar em uma zona de obras? A reforma levará meses. Ela vai se cansar do barulho e da poeira e se mudará por conta própria. Então, simplesmente não a deixamos entrar de novo. Falei com seus pais ontem, disse Tiago para Amanda. Eles acham ótimo que todos nós vamos morar juntos. Sua mãe disse que a Mariana precisa apoiar a família como sempre fez. Eles vêm nos visitar no próximo fim de semana, respondeu Amanda. Podemos mostrar a eles os planos da reforma, então. Eu já tinha ouvido o suficiente.
Cuidadosamente, recuei para a porta dos fundos e saí novamente. No meu carro, reproduzi a gravação, certificando-me de que havia capturado a conversa deles claramente. Sim, havia. Minha mente estava confusa. Minha própria irmã estava conspirando para roubar minha casa com a aparente bênção de nossos pais. Eles haviam pegado meus documentos pessoais, roubado heranças de família e planejado tornar minha vida tão desconfortável que eu deixaria minha própria casa. E eles estavam usando alguma interpretação distorcida da lealdade familiar para justificar tudo isso. Dirigi até um hotel próximo e me registrei para passar a noite. No silêncio anônimo do quarto, desabei, permitindo-me sentir todo o peso da traição. Chorei até não ter mais lágrimas. Depois lavei o rosto com água fria e encarei meu reflexo no espelho do banheiro. Eles não vão tirar o que é meu, disse a mim mesma com firmeza. Nem minha casa, nem minha identidade, nem minha paz de espírito. Abri meu laptop e comecei a pesquisar. Primeiro pesquisei sobre usucapião e descobri que o que Tiago havia descrito era uma distorção das leis, que não se aplicariam a esta situação de qualquer maneira. Em seguida, procurei por advogados especializados em direitos de propriedade e roubo de identidade. À meia-noite, eu tinha um plano. Não seria fácil e provavelmente prejudicaria permanentemente meu relacionamento com Amanda e possivelmente com meus pais. Mas eu havia sido levada ao limite. Era hora de me defender, mesmo que fosse contra a família. Antes de dormir, fiz mais uma ligação para a Dona Sônia, minha vizinha. Mariana, querida, você está bem? Você chegou em casa? Sim, Dona Sônia, estou em casa. Eu queria saber se você estaria disposta a fazer uma declaração sobre a obra que observou na minha casa e possivelmente testemunhar que nunca me ouviu dar permissão para quaisquer reformas. Houve uma pausa. Então Dona Sônia disse com firmeza: com certeza, o que essa garota está fazendo com sua linda casa é uma vergonha. Apenas me diga do que você precisa. Pela primeira vez, desde que abri a porta da frente para o caos, senti um vislumbre de esperança. Eu não estava sozinha nesta luta. Passei uma noite inquieta planejando meus próximos passos. Pela manhã, eu estava exausta, mas resolvida. Tomei um banho, vesti roupas limpas e comecei a fazer as ligações que colocariam meu plano em ação. Minha primeira ligação naquela manhã foi para a doutora Sara Dantas, uma advogada especializada em disputas de propriedade, que encontrei por recomendação de um colega. O escritório dela concordou em me ver imediatamente quando expliquei a urgência da minha situação. Sara era uma mulher perspicaz e direta, na casa dos 40 anos, que ouviu atentamente enquanto eu descrevia o que havia acontecido e reproduzia a gravação que fiz. Isso é ultrajante, disse ela quando terminei, mas também legalmente acionável de várias maneiras. Construção não autorizada, roubo de identidade, apropriação indébita, possível fraude. Precisamos agir rapidamente. Desenvolvemos um plano abrangente. Primeiro, documentaríamos tudo minuciosamente. Segundo, protegeríamos minhas informações financeiras e pessoais. Terceiro, prepararíamos notificações legais. E, finalmente, envolveríamos a polícia. Pegar seus documentos pessoais e joias é roubo, explicou Sara. A construção não autorizada é dano à propriedade e invasão de domicílio, apesar da sua permissão inicial para eles ficarem temporariamente. E as declarações gravadas deles mostram clara intenção de fraudá-la de sua propriedade. Do escritório de Sara, fui diretamente ao meu banco. Encontrei-me com o gerente da agência e expliquei a situação. Fechamos todas as minhas contas existentes e abrimos novas com medidas de segurança aprimoradas. Coloquei um congelamento no meu crédito e configurei alertas de fraude. Em seguida, visitei a delegacia de polícia local para registrar um boletim de ocorrência sobre o roubo dos meus documentos de identidade e joias. O policial que registrou minha declaração, detetive Rodrigues, ouviu com simpatia. Situações familiares podem ser as mais difíceis, disse ele, mas o que eles estão fazendo é claramente ilegal. Enviaremos policiais com você amanhã de manhã para documentar os danos e recuperar sua propriedade roubada. Amanhã? Perguntei, ansiosa para agir mais rapidamente. O detetive Rodrigues assentiu. Precisamos preparar a papelada adequada e, honestamente, é melhor deixá-los pensar que estão se safando. Documente tudo o que eles fizerem nesse meio tempo. Passei o resto do dia cuidando de assuntos práticos. Encontrei um apartamento para aluguel de curto prazo onde poderia ficar, se necessário. Entrei em contato com minha seguradora residencial para relatar as reformas não autorizadas. Falei com minha chefe, Lúcia,
para atualizá-la sobre a situação e pedir mais alguns dias de folga, o que ela prontamente concedeu. "Tire o tempo que precisar", disse ela. "Sua casa está em jogo." Também liguei para a Secretaria de Obras da Prefeitura e confirmei o que suspeitava. Nenhum alvará de construção havia sido emitido para o meu endereço. O fiscal com quem falei, Sr. Guedes, ficou particularmente preocupado com possíveis violações do Código de Obras. Reformas não permitidas de banheiro e cozinha podem ser perigosas e caras de corrigir, explicou ele. Enviaremos alguém para inspecionar a propriedade amanhã, junto com a polícia. No final da tarde, eu tinha mais uma ligação difícil a fazer para meus pais. Temia essa conversa, sabendo que eles eram cegos quando se tratava de Amanda. Mesmo assim, eles precisavam ouvir a verdade de mim antes que Amanda contasse sua versão dos fatos. Minha mãe atendeu no terceiro toque. "Mariana, a Amanda nos disse que você voltou da sua viagem mais cedo. Está tudo bem?" "Não, mãe, não está nada bem", respondi com a voz firme. Amanda e Tiago praticamente destruíram minha casa sem permissão. Eles pegaram meus documentos pessoais e algumas das minhas joias. Eles estão planejando me forçar a sair e tomar minha casa. Houve um longo silêncio, então minha mãe suspirou. "Tenho certeza de que não é tão ruim assim, querida. Amanda disse que eles estão apenas ajudando a arrumar algumas coisas enquanto você está ocupada com o trabalho. Você sabe como ela gosta de decorar." "Isso não é decorar, mãe. Meu banheiro está destruído. Minha cozinha está semi-demolida. Eles tomaram meu quarto e jogaram minhas coisas nos armários. Eles roubaram o medalhão da vovó." "Tenho certeza de que ela só pegou emprestado", disse minha mãe com desdém. "Vocês duas sempre dividiram tudo. Eu nunca dividi minha casa com ela. Nunca dei permissão para nada disso." A voz da minha mãe endureceu. "Família ajuda família, Mariana. Você tem essa casa grande toda para você e a Amanda e o Tiago precisam de um lugar para morar. Você não pode ser generosa, pelo menos uma vez?" As palavras dela doeram, mas também confirmaram o que eu ouvi na gravação. Meus pais estavam apoiando a tomada da minha casa por Amanda. "Mãe, eu fui generosa a minha vida inteira, especialmente com a Amanda, mas isso vai além da generosidade. Isso é sobre respeito pela minha propriedade e meus limites. Vou ter que tomar medidas legais se eles não saírem." "Medidas legais contra sua própria irmã?" Minha mãe parecia chocada. "O que seu pai diria?" "Ele diria a mesma coisa que você está dizendo. Que eu deveria dar a Amanda o que ela quer porque ela é da família. Mas não posso mais fazer isso, mãe. Não com a minha casa." "Você vai se arrepender disso, Mariana. Família é tudo o que temos neste mundo." "Família deveria se apoiar, não roubar um do outro", respondi. "Eu amo você e o papai, mas preciso me proteger agora." A ligação terminou com minha mãe em lágrimas e eu me sentindo culpada e resolvida. Eu esperava essa reação, mas doeu mesmo assim. Naquela noite, voltei para o hotel com comida para a viagem e meu laptop. Criei um inventário detalhado de tudo em minha casa, incluindo fotografias de antes do início da reforma. Anotei todas as conversas que conseguia lembrar com Amanda sobre ela ficar comigo, enfatizando a natureza temporária do nosso acordo. Também me preparei para o pior cenário, uma longa batalha legal. Mapeei minhas finanças, calculando por quanto tempo poderia arcar com as custas judiciais e a moradia temporária, se necessário. Antes de dormir, mandei uma mensagem para Amanda. "Estou em um hotel esta noite, já que a casa está inabitável. Precisamos conversar sobre essa situação amanhã." A resposta dela veio rapidamente. "Não seja tão dramática, a casa está ótima, mas tanto faz. Até amanhã." Seu tom desdenhoso fortaleceu minha determinação. Por tempo demais, eu permiti que Amanda e meus pais desrespeitassem meus sentimentos e limites. Isso acabava agora. Coloquei meu despertador para as 6 horas da manhã, sabendo que precisava estar preparada para o que provavelmente seria o dia mais conflituoso da minha vida. Enquanto adormecia, lembrei a mim mesma que me defender não era egoísmo, era necessário. Acordei antes do alarme, a ansiedade me empurrando para a consciência. Depois de um banho rápido e um café, encontrei o detetive Rodrigues e o policial Bento no estacionamento da delegacia às 7h30. "Temos um mandado para entrar no imóvel e recuperar sua propriedade roubada", explicou o detetive Rodrigues. "O fiscal de obras nos encontrará lá." Sara, minha advogada, juntou-se a nós, carregando uma pasta de documentos legais.
Preparei uma ordem de despejo e uma notificação extrajudicial para cessar a construção não autorizada, explicou ela. Assim que documentarmos tudo, entregaremos esses papéis. Combinamos de chegar separadamente. Eu entraria primeiro com minha chave, seguida pelos policiais e por Sara. O fiscal de obras, Sr. Guedes, chegaria alguns minutos depois para não sobrecarregar todos de uma vez. Às 8h em ponto, estacionei na minha garagem. A van e os caminhões dos empreiteiros já estavam lá, junto com a picape de Tiago. Respirei fundo, acalmando os nervos, e me aproximei da porta da frente. Usei minha chave para entrar e encontrei a casa já em plena atividade. Trabalhadores carregavam entulho do meu banheiro pela sala de estar. O barulho de ferramentas elétricas vinha da cozinha. Amanda e Tiago estavam na entrada, analisando o que pareciam ser amostras de tecido. Mariana, disse Amanda olhando para cima. Você voltou. Olha essas opções de cortina para a sala. Estou pensando que o azul marinho ficaria incrível com a nova cor da parede. Antes que eu pudesse responder, o detetive Rodrigues e o policial Bento entraram atrás de mim, seguidos por Sara. A expressão de Amanda mudou de surpresa para confusão. Quem são essas pessoas? Sou o detetive Rodrigues, da Polícia Civil de São Paulo, disse o detetive, mostrando seu distintivo. Temos um mandado para revistar este imóvel e recuperar bens roubados pertencentes a Mariana Reis. Tiago se adiantou agressivamente. Que palhaçada é essa? Você chamou a polícia para nós? Ele me fuzilou com um ódio indisfarçável. Eu não dei permissão para nenhuma reforma, eu disse calmamente. E alguém pegou meus documentos pessoais e as joias da minha avó do meu quarto. Isso é ridículo, choramingou Amanda. Somos família. Estamos apenas ajudando a melhorar sua casa. Sara se adiantou. Sou Sara Dantas, advogada da senhorita Reis. Tenho aqui uma notificação para cessar toda a construção não autorizada, bem como uma ordem de despejo, exigindo que vocês desocupem o imóvel imediatamente. Despejo? Você não pode nos despejar, gritou Tiago. Esta é a nossa casa também. Na verdade, não é, respondi. Meu nome é o único na escritura e no financiamento. Vocês foram convidados como hóspedes temporários, não como residentes permanentes, e certamente não foram autorizados a reformar. A comoção chamou a atenção. Os pais de Tiago saíram da cozinha e os trabalhadores pararam suas atividades, observando a cena se desenrolar. O que está acontecendo aqui? Exigiu o Sr. Ferreira, seu rosto avermelhando ao ver os policiais. Nesse momento, o Sr. Guedes, da Fiscalização de Obras, chegou com uma prancheta na mão. Estou aqui para inspecionar a obra sem alvará, anunciou ele. O caos que se seguiu foi terrível e, ao mesmo tempo, gratificante. O detetive Rodrigues e o policial Bento começaram a fotografar os danos na casa, enquanto o Sr. Guedes examinava o banheiro e a cozinha demolidos, balançando a cabeça em desaprovação. Esta obra viola vários códigos de construção, declarou ele. Nenhum alvará foi emitido. Estou emitindo uma ordem de embargo de obra imediatamente. Os empreiteiros, parecendo alarmados, começaram a juntar suas ferramentas. Um deles se aproximou de mim diretamente. Nos disseram que você tinha aprovado todo este trabalho, disse ele, pedindo desculpas. Se soubéssemos que não era autorizado, nunca teríamos começado. Tiago tentou uma abordagem diferente. A Mariana nos deu esta casa de presente. Ele alegou. Ela disse que poderíamos torná-la nossa. Isso é apenas um mal-entendido. Sara ergueu uma sobrancelha. Você tem documentação deste suposto presente? Uma transferência de escritura, talvez? Foi um acordo verbal, insistiu Tiago. Entre família. Não é assim que as transferências de imóveis funcionam, respondeu Sara secamente. E a senhorita Reis tem gravações de você e sua família discutindo seu plano para forçá-la a sair de sua própria casa. O rosto de Tiago empalideceu. Amanda caiu no choro. Você nos gravou? Ela lamentou. Como você pôde espionar sua própria irmã? Como você pôde roubar minha casa? Contrapus. Como você pôde pegar o medalhão da vovó e meus documentos pessoais? O detetive Rodrigues voltou do meu quarto segurando uma pequena caixa. Encontramos isso na mesa de cabeceira do quarto que o senhor e a senhora Ferreira estão usando, disse ele, abrindo-a para revelar minha certidão de nascimento, CPF e várias peças de joalheria, incluindo o medalhão da minha avó. São meus,
confirmei, sentindo um alívio ao ver os itens recuperados. As lágrimas de Amanda pararam de repente, substituídas por uma raiva fria. Você sempre foi egoísta, Mariana. Mamãe e papai disseram que precisávamos dividir, mas você nunca aprendeu essa lição, não é? Dividir é voluntário, respondi. O que você está fazendo não é dividir, é tomar. Nós colocamos dinheiro neste lugar, interveio o Sr. Ferreira. Já investimos milhares em materiais. Sem permissão, apontou Sara. Isso não lhes dá direitos de propriedade. Na verdade, vocês podem ser responsabilizados pelo custo de restaurar a propriedade à sua condição original. A situação escalou rapidamente. Tiago começou a gritar ameaças sobre processos e vingança. Amanda alternava entre chorar e me acusar de trair a família. A senhora Ferreira começou a juntar freneticamente seus pertences pessoais, enquanto o senhor Ferreira discutia em voz alta com o fiscal de obras sobre a qualidade de seu trabalho sem alvará. Durante tudo isso, permaneci calma, apoiada pela presença firme de Sara e pela autoridade dos policiais. Quando Tiago se aproximou de mim agressivamente, o policial Bento se interpôs entre nós, com um aviso claro em sua postura. Vocês têm 2 horas para recolher seus pertences pessoais e desocupar o imóvel, anunciou o detetive Rodrigues. Permaneceremos aqui enquanto vocês fazem isso. E para onde devemos ir? Exigiu Amanda. Isso não é problema da Mariana, disse Sara com firmeza. Vocês tinham um lugar para morar antes de decidirem tomar o dela. Enquanto eles relutantemente começavam a recolher suas coisas, Amanda fez um último apelo a mim. Mamãe e papai nunca vão te perdoar por isso. É isso que você quer, destruir nossa família? Por um momento, a dúvida surgiu. Eu estava exagerando? Estava colocando a propriedade antes da família? Então me lembrei da gravação, do plano insensível deles de me expulsar da minha própria casa, do roubo das minhas lembranças mais preciosas. Você destruiu nosso relacionamento quando decidiu roubar de mim em vez de pedir ajuda, eu disse em voz baixa. Eu teria te ajudado a encontrar um lugar, talvez até emprestado dinheiro para a entrada, mas você escolheu o engano e o roubo em vez da honestidade. Amanda não teve resposta para isso. Ela se virou e se juntou a Tiago para recolher seus pertences. 2 horas depois, eles se foram. Os empreiteiros haviam removido seus equipamentos depois que o Sr. Guedes falou com eles sobre as violações do alvará. O detetive Rodrigues havia colhido depoimentos de todos os envolvidos e me garantiu que investigariam o roubo de identidade e a apropriação indébita. Enquanto o carro da polícia se afastava, fiquei na minha garagem com Sara e observei minha casa do lado de fora. Parecia a mesma de sempre. Uma casa modesta, com janelas azuis e uma porta vermelha. Mas por dentro havia uma devastação que levaria meses e milhares de reais para consertar. O que acontece agora? Perguntei a Sara. Agora documentamos tudo para o seguro e uma possível ação civil, ela respondeu. Vou entrar com um pedido de medida protetiva para impedi-los de voltar e você precisará trocar suas fechaduras imediatamente. Eu assenti, exausta, mas aliviada. O confronto havia acabado, mas a reconstrução estava apenas começando, tanto para minha casa quanto possivelmente para meus relacionamentos familiares. Enquanto Sara ia embora, meu telefone tocou. Era minha mãe. Respirei fundo e atendi, pronta para a próxima batalha. Como você pôde? A voz da minha mãe tremia de raiva. A Amanda nos ligou chorando. Ela disse que você mandou a polícia expulsá-los para a rua. É essa pessoa que você se tornou, Mariana? Alguém que chama a polícia para a própria irmã? Apoiei-me no corrimão da varanda, observando o jardim que plantei na primavera passada. Mãe, Amanda e Tiago estavam destruindo minha casa sem permissão. Eles roubaram meus documentos de identidade e as joias da vovó. O que você queria que eu fizesse? Família resolve as coisas em particular, ela insistiu. Seu pai e eu estamos arrasados. Amanda diz que você nem quis discutir com ela. Isso não é verdade, respondi, mantendo a voz firme. Tentei falar com ela quando cheguei em casa. Ela ignorou completamente minhas preocupações. E eu os ouvi, planejando me forçar a sair da minha própria casa. Minha mãe zombou. Ela nunca faria isso. Você sempre teve ciúmes da Amanda, sempre reclamando que nós a favorecíamos. A acusação doeu, mas a reconheci como uma tática de desvio. Mãe,
Eu tenho gravações das conversas deles. Tenho boletins de ocorrência documentando o roubo e o dano à propriedade. Isso não é sobre ciúmes de infância. Gravações? Você espionou sua irmã? Minha mãe parecia escandalizada. Na minha própria casa, que ela estava demolindo sem permissão. Apontei. Mãe, preciso saber. Você disse a Amanda que estava tudo bem ela reformar minha casa e se mudar permanentemente? Houve uma pausa reveladora. Nós talvez tenhamos mencionado que seria bom se vocês duas pudessem morar juntas. Você tem todo aquele espaço, e a Amanda e o Tiago têm passado por dificuldades. Então, você incentivou isso. Outra pausa. Não a reforma exatamente, mas sim, pensamos que seria bom para ambas dividirem a casa. A confirmação doeu, mas não foi surpreendente. Mãe, eu trabalhei por 10 anos para poder comprar esta casa. É minha! Se a Amanda precisa de ajuda com moradia, existem maneiras de resolver isso sem tomar minha propriedade. Você soa tão fria falando de propriedade e posse. Esta é sua irmã. E esta é a minha vida, minha casa, meus limites. Respirei fundo. Eu amo você e o papai e amo a Amanda, apesar do que ela fez. Mas não vou permitir que ninguém me desrespeite desta forma, nem mesmo a família. Bem, disse minha mãe após um longo silêncio, espero que você seja feliz com sua casa vazia e seus preciosos limites. Sua irmã precisava de você e você a abandonou. A ligação terminou, deixando-me emocionalmente esgotada, mas resoluta. Eu esperava essa reação, havia me preparado para ela, mas ainda assim doeu profundamente ser escalada como a vilã em uma situação onde eu era claramente a vítima. As semanas seguintes foram um turbilhão de pedidos de seguro, orçamentos de empreiteiros e procedimentos legais. Os danos à minha casa eram extensos. O banheiro precisava ser completamente reconstruído. A cozinha exigia novos armários, bancadas e piso. As paredes precisavam ser reparadas e repintadas por toda a casa. A seguradora inicialmente relutou em cobrir os danos, argumentando que eu havia dado permissão para Amanda e Tiago ficarem na casa. Mas com a ajuda de Sara e os boletins de ocorrência documentando a natureza não autorizada das reformas, eles finalmente concordaram em cobrir a maior parte dos reparos, menos uma franquia substancial. Tirei uma semana de folga do trabalho para lidar com as questões imediatas, dormindo em um colchão de ar no meu quarto, já que minha cama havia sido danificada durante a tentativa de reforma. Lúcia e meus colegas foram incrivelmente solidários, com vários deles vindo em um sábado para ajudar a limpar os escombros e as áreas que não foram estruturalmente danificadas. Não acredito que sua irmã fez isso, disse Lúcia enquanto separávamos os itens da cozinha que haviam sido embalados de qualquer maneira em caixas. Família ou não, isso é criminoso. A pior parte é meus pais ficarem do lado dela, admiti. Eles honestamente acreditam que estou errada por não deixá-la tomar minha casa. Isso é um comportamento de conivência sério, observou Lúcia. Você já pensou em conversar com um profissional sobre tudo isso? É muita coisa para processar sozinha. Ela estava certa. No dia seguinte, encontrei uma terapeuta especializada em traumas familiares, a doutora Lilian Campos. Nossa primeira sessão foi reveladora. O que você está descrevendo é uma vida inteira de violações de limites, disse a doutora Lilian depois que eu relatei a história com Amanda. Sua irmã aprendeu cedo que seus limites não importavam e seus pais reforçaram essa lição. O incidente da casa é apenas o exemplo mais extremo de um padrão que está em vigor desde a infância. Nos meses seguintes, enquanto minha casa lentamente voltava ao normal, também comecei o processo de reconstruir meu senso de identidade. A doutora Lilian me ajudou a reconhecer os padrões que levaram a essa crise e a desenvolver estratégias para estabelecer e manter limites saudáveis. As consequências legais para Amanda e Tiago foram significativas, mas não severas. Eles foram condenados a pagar uma indenização pelos danos não cobertos pelo seguro. As acusações de roubo de identidade foram reduzidas quando eles devolveram todos os meus documentos. Ninguém foi preso, o que foi um alívio, apesar de tudo. 4 meses após o confronto, minha mãe ligou inesperadamente. Sua voz soava diferente, menos defensiva, mais hesitante. Seu pai e eu visitamos a Amanda e o Tiago no novo apartamento deles ontem. Ela começou. Ah, respondi neutra, tendo aprendido a me proteger emocionalmente nessas conversas. Foi revelador, ela continuou. O lugar é um desastre, Mariana.
buracos nas paredes, móveis quebrados, condições imundas. E eles já estão com 3 meses de aluguel atrasado, de acordo com o aviso colado na porta deles. Sinto muito por ouvir isso, eu disse, genuinamente preocupada, apesar de tudo. Acho que podemos ter estado errados sobre algumas coisas, admitiu minha mãe, as palavras claramente difíceis para ela. Sempre vimos a Amanda como a que precisava de mais ajuda, mais apoio. Não vimos como ela se aproveitava. Não foi um pedido de desculpas completo, mas foi um começo. Obrigada por dizer isso, mãe. Como está a casa? Ela perguntou, mudando um pouco de assunto. Está melhorando. O banheiro finalmente está funcional de novo. A cozinha ainda precisa de trabalho. Estaria tudo bem se seu pai e eu fôssemos vê-la algum dia? E talvez te levássemos para jantar? O ramo de oliveira era pequeno, mas significativo. Eu gostaria disso, mãe. 2 semanas depois, meus pais me visitaram. Eles ficaram devidamente chocados com os danos restantes e, pela primeira vez, não tentaram minimizar ou desculpar as ações de Amanda. Durante o jantar no meu restaurante italiano favorito, meu pai estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Nós não te protegemos como deveríamos, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Como pais, falhamos em ensinar a Amanda sobre respeito e consequências, e falhamos com você por sempre esperar que você cedesse. Sinto muito, Mariana. Lágrimas encheram meus olhos. Obrigada, pai. Isso significa muito. Nosso relacionamento começou a se curar lentamente e com contratempos ocasionais, mas com um esforço genuíno de ambos os lados. Quanto a Amanda, ela finalmente entrou em contato 6 meses após o incidente. Nos encontramos em uma cafeteria neutra, ambas nervosas e na defensiva. Eu tenho feito terapia, disse ela depois que nos acomodamos com nossas bebidas. Acontece que tenho alguns problemas com sentimento de merecimento e limites. Eu assenti, esperando que ela continuasse. O que eu fiz com sua casa foi errado, ela reconheceu. Na época, eu genuinamente acreditava que tinha direito a ela. Isso é muito errado, eu sei disso agora. É mesmo, concordei. Mas agradeço por você dizer isso. Tiago e eu nos separamos, ela acrescentou. Ele queria te processar pelos custos da reforma. Quando eu disse que isso era loucura, ele ficou muito bravo. Foi quando finalmente viu que todo mundo estava vendo. Conversamos por 2 horas, cobrindo um terreno doloroso, mas também encontrando momentos da conexão que tínhamos quando crianças, antes que as expectativas e o sentimento de merecimento envenenassem nosso relacionamento. Eu não convidei a Amanda para ficar comigo de novo, e ela não pediu. Em vez disso, ajudei-a a encontrar recursos para moradia acessível e a recomendei para uma vaga de nível básico em uma empresa onde um amigo trabalhava. Pequenos passos em direção à independência que ela mesma teria que manter. 1 ano após o desastre da reforma, minha casa estava finalmente restaurada, de certa forma, melhor do que antes. Aproveitei a oportunidade para fazer as atualizações que já planejava, escolhendo cada acessório e acabamento eu mesma. No aniversário daquela terrível volta para casa, ofereci um pequeno jantar para as pessoas que me ajudaram durante a crise, Lúcia e seu marido, Sara, Dona Sônia e 2 colegas que passaram fins de semana ajudando nos reparos. Enquanto estávamos sentados ao redor da minha mesa de jantar, desfrutando de boa comida e melhor companhia, Lúcia levantou sua taça para um brinde. A Mariana, que aprendeu que às vezes a coisa mais forte que você pode dizer é não, e que os limites mais difíceis de estabelecer são muitas vezes os mais importantes. Todos brindaram, e um calor me encheu que não tinha nada a ver com o vinho. Eu havia perdido algumas coisas no último ano. A confiança cega na minha irmã, o apoio incondicional dos meus pais, a crença ingênua de que a família nunca me machucaria de verdade. Mas ganhei algo muito mais valioso. O conhecimento de que sou forte o suficiente para me defender, mesmo contra aqueles que amo. Que estabelecer limites não é egoísmo, mas necessário para relacionamentos saudáveis. Que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é parar de permitir seu comportamento destrutivo. Enquanto meus convidados conversavam e riam ao meu redor, percebi que havia criado um tipo diferente de família aqui. Uma construída com base no respeito mútuo, limites claros e cuidado genuíno. O tipo de família que eu merecia o tempo todo. Você já teve que estabelecer limites difíceis com pessoas que ama? Se esta história ressoou com você, por favor, curta
e inscreva-se para ouvir mais histórias sobre encontrar força em situações familiares difíceis. E deixe um comentário me contando sobre uma vez em que você teve que escolher entre a paz e o autorrespeito. Obrigada por ouvir minha história.